Então, boa noite, graça e paz, irmãos. Vamos ter um tempinho aí de meditar, né, na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias comigo lá no Salmo 34. Assim, né? Vocês já estavam aí no 51 aberto, só voltar um pouquinho. Salmo 34, eu vou ler com os irmãos apenas 2 versículos desse salmo, não vou ler o capítulo inteiro. O salmo todo é lindo, maravilhoso, como todos os salmos, mas eu vou focar aqui numa mensagem central, tá? Então, nós vamos ver aqui o versículo 15 do Salmo 34, que diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Agora, o versículo 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Agora, irmãos, dá uma corridinha lá no Salmo 64, que eu quero ler também apenas um versículo, porque esse versículo tem tudo a ver com o que eu vou falar. Salmo 64, apenas o versículo 1. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Então, apenas esses 2 textos. Quando eu preparei essa mensagem que eu vou falar hoje, eu pensei num monte de título, porque dizem que é bom a gente dar título, né? A gente tem que dar um título. Então, eu pensei num monte. A minha dificuldade é escolher o título, porque quando eu me pego para pensar num título, vem um monte. Então, eu pensei no seguinte título, né? Eu pensei em vários. Eu pensei no seguinte título: Desabafando na Ouvidoria de Deus. Eu falei, mas não vou chamar a ouvidoria, né? Colocar Deus no patamar de uma ouvidoria. Então, eu escolhi o seguinte título: Deus nos ouve e entende. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito deste Deus que ouve, que ele não somente nos ouve, mas ele também nos entende a nossa estrutura humana. Queridos, as grandes empresas, as grandes organizações, as grandes instituições, eles compreenderam a importância de ouvir os seus clientes, né? Seja uma empresa de prestação de serviço, seja uma empresa de produtos, onde você compra um produto, que a gente tem aí as companhias de energia elétrica, de telefonia, a gente tem aí as instituições, as grandes empresas. Então, pensando nessa importância e nessa necessidade de atender o cliente que quer ser ouvido, que quer falar, que está com dificuldade naquele produto, naquele serviço que ele contratou, eles criaram uma instância, que é a ouvidoria, né? Então, você tem dentro de uma empresa essa instância, ouvidoria, que é um lugar que a própria palavra o nome já diz, é um lugar onde você vai ser ouvido, onde você vai poder dizer qual é o seu problema. A ouvidoria é composta ali por uma equipe de pessoas que são capacitadas, treinadas, para resolver o problema. E quando você tem um problema com uma grande empresa, que você não consegue resolver na instância lá embaixo por telefone, sabe aquelas ligações que você faz? Se você já teve problema e você teve que recorrer à ouvidoria para resolver os seus problemas, você sabe do que eu estou falando. Quando você não consegue resolver lá na primeira instância, você sobe a instância. Você vai para a ouvidoria. E lá na ouvidoria, você vai ser ouvido. E você vai ter uma resposta, seja ela qual for. A troca do produto, o refazer o serviço, o ressarcimento do seu valor, alguma coisa vai acontecer, alguma resposta você vai ter. E pensando nessa questão de ser ouvido, que nós precisamos ser ouvido, não é somente a ouvidoria, as empresas que têm ouvidoria e que têm esse departamento. Nós temos profissionais também que nos ouvem, né? Psicólogo, o terapeuta. A função do psicólogo, do terapeuta é ouvir o seu paciente.
É ouvir. Eu nunca passei por um psicólogo, talvez eu precise, todos nós precisamos, né? Faz bem, e nem por um terapeuta, mas a função dele, meu irmão é psicólogo, a função dele é ouvir, conversar, dialogar. O bom médico também, o médico que é joia, aquele que é um excelente profissional, é aquele que ouve o seu paciente. Você entra no consultório, ele fala, pois não, me fala, o que está acontecendo? E você é ouvido, você expressa ali a sua dor, você fala onde está doendo, o que você está sentindo, e com base no que você falar, ele vai traçar um diagnóstico, vai mandar fazer alguns exames. Eu vou para um lado espiritual. Um dos aspectos mais importantes, fundamental, dentro do ministério pastoral, é ouvir o seu rebanho. É ouvir as suas ovelhas. Não é somente a função do nosso pastor, não é somente pregar para um público, preparar mensagens, mas também é primordial que ele ouça as suas ovelhas, de forma individual, às vezes através de outras pessoas. A igreja ela não tem uma ouvidoria, mas ela tem líderes de departamento que auxiliam o pastor neste cuidado, que quando ele não consegue ouvir individualmente cada um, ele ouve através da sua liderança. E ele fica sabendo o que as pessoas estão precisando, qual a necessidade do rebanho. É certo, é claro que às vezes ele ouve coisas boas, às vezes ele ouve coisas não tão boas assim, mas tudo isso faz parte do chamado e do trabalho pastoral. Então, essas empresas, elas têm, e esses setores têm essa função de ouvir. E desde o princípio da criação, falando agora a respeito do nosso Deus, desde o princípio da criação, o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Ele nos ouve. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para falar com Ele, para orar, para buscar diante dele uma direção, não é, a gente acha que é um monólogo, que eu apenas vou falar. Não, Deus ouve. Ele ouve e ele tem a resposta certa para a nossa dor, para os nossos problemas, né? Para as nossas dificuldades. Então, querido, primeira coisa que eu quero que você grave aí na sua mente, Deus nos ouve. Deus nos atende e Deus nos entende, nos compreende. E eu quero falar a respeito disso. Então, nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, vários personagens que desejavam ser ouvidos, que precisavam ser ouvidos, principalmente quando a dor os alcançava, quando as coisas não iam tão bem. As coisas não iam tão bem. Então, a Bíblia nunca escondeu de nós, se a gente for pegar a palavra de Deus, como o Heber leu aí, o Salmo 51, na abertura do nosso culto. Davi está ali expressando diante de Deus, se fazendo ouvir, buscando de Deus, né, uma direção para a sua vida, num estado de espírito de arrependimento terrível por causa do seu pecado. Então, a Bíblia nunca escondeu de nós o estado de espírito dos seus personagens. Algumas palavras desses homens, né, nos seus piores momentos, todos eles passaram por lutas e por dificuldade. Eu quero falar algumas palavras. Eu peguei uns trechos dos versículos e eu vou falar. São vários, mas eu escolhi alguns, tá? Então, por exemplo, no caso do profeta Jeremias, tá? Jeremias, ele fala assim com Deus, ele vai desabafar na ouvidoria celestial, tá? E ele fala assim com Deus, por que não me matou no ventre da materna? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza para que meus dias se consumam na vergonha? Jeremias, capítulo 20, capítulo 20, do versículo 17 e versículo 18. Nós encontramos, por exemplo, um Moisés irritadíssimo, intercedendo por um povo rebelde, por um povo de dura serviço, de um povo difícil de lidar, e ele chega a falar com Deus, então me mata logo, o Senhor me ajuda com esse povo, ou me mata, acaba logo com a minha vida. Jó também, o livro de Jó todinho é um livro de lamento, e nós encontramos palavras de Jó falando com Deus, desabafando, acessando a ouvidoria celestial, né, que ele estava
profundamente angustiado, profundamente sofrendo, e nós nem imaginamos o tamanho do sofrimento de Jó. E ele chega a falar para Deus: estou farto da minha vida. Estou farto da minha vida. Tudo que faço é chorar, gemer. Não há mais sentido. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não fui fruto de um aborto? Por que o ventre da minha mãe não se tornou o meu sepulcro? Para que eu vim para o mundo ver a luz? E ele se coloca. Então, a Bíblia não esconde o estado de espírito dos seus personagens. Não esconde de forma nenhuma. A gente encontra ali várias situações de dor, de sofrimento, onde eles se apelam para Deus e colocam diante de Deus a sua dor, a sua angústia. Agora, queridos, trazendo isso hoje para nós, para a Igreja de Cristo. Imagine, por exemplo, eu vou citar um exemplo, tá? Imagine que se na igreja, a igreja está cheia, e nós temos lá os nossos irmãos de oração, os nossos irmãos que são líderes de oração, os pastores, né? E, de repente, a gente pede lá um líder para poder orar, e ele, no meio da congregação, no microfone, na frente de todo mundo, ele começa a dizer: Senhor, por que se esqueceu de mim? Por que o Senhor não se apressa em me socorrer? Meus ossos estão secos, estou esmagado. As minhas entranhas estão apertadas, estou sofrendo. Você imagina aquela irmã levanta e fala: tudo o que faço é chorar. De dia e de noite, as lágrimas têm sido o meu alimento. Tudo o que faço é chorar. Os meus ossos têm sido esmagados e consumida a minha vida na tristeza. Nós, Igreja de Cristo, nós que fazemos parte dessa geração, nós não estamos acostumados a ouvir esse tipo de lamento, porque nós aprendemos que a gente só tem que ter pensamento positivo o tempo inteiro. Nós aprendemos que a gente não pode expressar dor diante de Deus, que a gente não pode expressar diante do Senhor o nosso estado verdadeiro de espírito, como realmente a nossa vida está. Esse louvor que nós ouvimos aí no começo, Toma os Pedaços de Mim, é um cântico, é uma oração muito bonita, por sinal, na interpretação dessa moça aí, que eu nem conhecia essa voz maravilhosa, conheci procurando versões da música, uma música do Marcos Antônio, lá do começo da década de 90, que mexeu muito com a minha vida quando eu me converti a esse louvor. Mas é uma expressão ali de alguém que está profundamente despedaçado. E, queridos, esta é a oração de muitos nos tempos que a gente está vivendo hoje. Essa é a oração daqueles familiares que perderam seus bebês lá em Santa Catarina. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo para mim, que eu estou perdido, não sei aonde ir. Então, essa é a oração de muitos, é um lamento esse louvor, é um lamento. E nós, no meio deste tempo que a gente está vendo, a gente não tem esse costume de ver homens de Deus, estou falando de pessoas de Deus crentes, servos, cheios do Espírito, pessoas que têm compromisso e intimidade com Deus, expressando diante do Senhor as suas perplexidades. Mas como que eu devo orar diante de uma situação tão grande de morte, como a morte estúpida de bebês? Como a morte estúpida, né, de crianças? Eu fico perplexa. Eu fico angustiada. E Deus conhece. E Deus sabe o nosso coração. E Deus sabe que nós sofremos. Então, nós crescemos ouvindo que a gente não pode, a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato o tempo inteiro, a gente tem que, o tempo inteiro, só falar palavras boas, a gente tem que, o tempo inteiro, ai, Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado. Tudo isso faz parte, a gente tem mesmo que fazer. Mas, queridos, o que eu quero hoje? Qual é o centro da minha mensagem? Eu quero falar hoje sobre lamentos. A Bíblia é um livro de lamentos também. É um livro onde nós encontramos lamentos na vida dos patriarcas, nós encontramos lamento na vida dos juízes, nós encontramos lamentos na vida dos reis,
Nós encontramos lamento na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, nós encontramos lamento na vida dos homens e das mulheres de Deus dos dias de hoje. O lamento, ele é tão importante, Deus compreende tanto o lamento do seu povo, que tem um livro inteirinho chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias. O livro de Salmo, a grande parcela dos salmos, são salmos de lamentos. São salmos de lamento. Por exemplo, você pega lá o Salmo 5, 6, 7, esses irmãos que eu falei que se levantou no meio da congregação para orar, são esses salmistas. Tudo que faço é chorar, as lágrimas têm sido meu alimento, o sofrimento se apodera de mim, dá-te pressa, ó Deus, em socorrer-me, pois eu estou aflito e angustiado. Não há mais força em mim para clamar lamentos. E Deus ouve e entende. Então, nós, queridos, por isso, grande parte dos salmos de Israel são poemas de lamento para o povo de Israel, que não possuía nenhuma dificuldade de expressar diante de Deus as suas dores, as suas traições, os seus medos, as suas amarguras, as suas ansiedades. Se nós pegarmos, por exemplo, não faça isso agora, por de repente eu vou te dar uma missão para você fazer antes de dormir. Se você pegar o Salmo de número 88 e ler esse Salmo, você vai ver que ele começa com um lamento e ele termina com um lamento. É o único Salmo da Bíblia em que não há nenhum louvor, só lamento. O Salmo fala a respeito de um homem que sofre desde a sua mocidade, que agora já está idoso, está velho, está cego, mas que continua crendo, que continua confiando, que continua buscando o Deus de Israel. Então, lamentos, querido, lamento faz parte da nossa vida e Deus nos entende. O lamento, ele é o lugar aonde a razão e as emoções se encontram. O lamento é o lugar, é a forma com que eu posso me expressar diante de Deus e que Ele entende, que Ele sabe, e que eu posso falar para Deus tudo aquilo que está dentro do meu coração, tudo aquilo que eu estou sentindo. Ora, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É toda, não é? É toda. Então, se eu estou decepcionado, eu posso dizer para Deus que eu estou decepcionado. Se eu estou me sentindo traído, eu posso orar a Deus e falar assim, orador da traição. Se eu estou me sentindo sozinho, com medo, se eu estou revoltado, se eu estou bravo, olha, se eu estou nervoso, tudo isso eu posso levar aos pés do Senhor em oração. Tem uma forma, claro, tem uma maneira. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, o povo de Israel não tinha nenhuma dificuldade, mas nós, igreja, às vezes nós temos dificuldade. Quando às vezes a gente vê uma pessoa falando, eu estou cansado da minha vida, eu quero morrer. Os personagens da Bíblia falavam isso. Né? É claro que a gente vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é que Deus entende. É que Deus ouve e atende o clamor, a dor, a angústia do coração do seu povo. Se os homens aprenderam a importância da ouvidoria, imagine o nosso Deus. Quem dirá o nosso Deus não nos ouvirá? Quem dirá o nosso Deus não nos atenderá e nos dará o livramento, e nos dará a resposta, e nos dará a solução? Então, não importa qual a dificuldade, como está o seu estado de espírito hoje. Como está. Coloque diante de Deus. Vá aos pés do Senhor e fale com Ele. Estou revoltado. Estou cansado. Ele entende. Deus, querido, Ele é forte o suficiente. Não se preocupe. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus não é capaz de suportar a minha sinceridade? Se eu for sincero, pode orar com sinceridade, porque a sinceridade é um dos fatores
pelo qual Deus responde à oração, quando somos sinceros diante da presença dele e abrimos o nosso coração. Então, a respeito da lamentação, eu quero tirar alguns ensinamentos, né, para a gente poder pensar. Primeira coisa, sobre lamentação. O que significa lamentar? O que significa lamentar? Lamentar é queixar-se. Lamentos também são gemidos, choros, grito, expressão de sofrimento. Lamentos são isso. Lamentos é quando você expressa o seu sofrimento. Estou cansado. Eu compartilhei com os irmãos a história do Franklin. O Franklin, eu conheço ele desde a minha infância. Ele chegou a ser amigo meu de infância, que hoje ele está com 45 anos e ele está desistindo da vida. O que ele fala? Eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu não aguento mais meu sangue ser drenado, é muito frio, é muita dor, eu sinto muita dor. Gente, quem sou eu para ficar falando com ele? Fran, que eu posso dizer que Deus entende. Um doador para ele, de órgão, para um rim novo que ele precisa, é raro por causa da condição dele. Ele não é um doador qualquer, o doador dele é raro. E nesses 45, quase 45 anos, parece que com 7 anos, ele começou a sofrer de falência renal, ele encontrou um doador uma única vez compatível, mas ele não pôde fazer o transplante porque ele tinha tomado umas drogas para resolver um outro problema no seu corpo, então não deu tempo de fazer o transplante. E ele perdeu aquele único doador. Vamos pôr em 30 anos de espera. Quanto sofrimento, né? Quanta dor. Então, essa pessoa realmente, só Deus tomar os pedaços e fazer tudo novo. E eu falo com ele, Franklin, diante do Senhor, Deus te entende, Deus sabe, Deus conhece. E assim a pessoa não quer mais viver. Então, esses lamentos, a pessoa falar, está num nível de sofrimento tão alto, a ponto de dizer, eu não quero mais viver. Claro que a gente tem que ter uma palavra de ânimo, a gente tem que ter uma palavra de conforto, de esperança, mas Deus entende. Deus entende, irmãos. E quem está falando isso sou eu, a palavra de Deus. Os personagens da Bíblia, todos eles chegaram diante de Deus e falaram, basta, estou cansado. Muitos deles pediram para si a morte por causa do sofrimento. E claro que Deus os livrou, claro que Deus atendeu e socorreu a sua aflição. Então, lamenta isso, é se queixar. Hoje as pessoas têm mania de falar na rede social. Às vezes você abre a rede social, você vai ver lá as pessoas estão se queixando, estão se lamentando, como se Deus tivesse, né, Facebook, WhatsApp, como se Deus tivesse Instagram. Claro que ele vê tudo isso, ele olha tudo isso, mas a forma correta de se lamentar é diante de Deus, é nos pés do Senhor. É aquele ensinamento que o nosso mestre nos deu. Vai para o seu quarto, fecha a porta, se põe lá de joelho, teu pai que te vê em secreto, te responde em secreto. Meu irmão, minha irmã, lá você pode chorar, você pode gritar, você pode gemer, você pode se jogar no chão, lá você pode falar com Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder, eu só saio daqui quando o Senhor curar o meu coração, quando o Senhor sarar a minha vida, quando o Senhor me dá força. E isso é um desabafo, é um desabafar, ir na ouvidoria celestial, procurar Deus e colocar diante dele. E nós temos alguns tipo de lamento que é aceitável diante de Deus. Eu vou falar que há algum tipo que a gente não pode confundir com outro tema bíblico. Eu vou chegar lá. Então, segunda coisa, que tipo de lamento é aceitável a Deus? Já que eu posso falar diante dele tudo o que eu quero, né? Sim, até porque ele conhece o nosso coração, não conhece? Lá em Isaías 65, no versículo 24, o Senhor fala assim, estarão eles orando e ainda falando, e eu os ouvirei. Lá em Isaías 41, 17, o Senhor diz assim, quando os necessitados buscam água e sua língua se seca de sede, olha só, sequidão na alma, eu os ouvirei.
eu, o Deus de Israel, os ouvirei e não os abandonarei. Isaías 41, versículo 17. Então, Deus ouve o coração aflito, o coração angustiado, o coração partido, o coração quebrado, a vida quebrada, despedaçada. Deus ouve, Deus escuta e Deus entende esse irmão, essa irmã que se encontra nessa situação. Então, o lamento que agrada a Deus é aquele lamento que é acompanhado de súplica, porque é o que nós vemos na Bíblia. Os personagens ali, os patriarcas, todos eles que apresentaram diante de Deus a sua queixa, a sua dor, fizeram isso em forma de súplica. Lá no Salmo 13, vamos lá comigo? Olha, o Salmo 13 é um salmo de lamento. Também. Salmo 13. Deixa eu abrir aqui. No Salmo 13, o versículo 3, olha o versículo 2, vou falar do versículo 2 também, ó. É o lamento dele. Até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Olha o lamento. Até quando? A pergunta para Deus, a queixa. Aí ele vem, o versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, depois dele se lamentar, ele suplica a Deus. Ele suplica a Deus que o ajude. Ele suplica a Deus que o socorra. Ele suplica a Deus que o ilumine, que o dê entendimento. Então, a súplica acompanhada de lamento, atenta para mim, responde, Deus meu, atende o meu clamor, súplica, isso é súplica. Esse é o tipo de lamento que Deus se agrada, quando nós levamos aos pés dele, sem reserva, sem censura, sem medo, e colocamos aos pés do Senhor as nossas frustrações, apresentamos a Ele o nosso medo. Então a gente reconhece e fala, Senhor, mas eu sei que Tu podes, Senhor, me livrar. Eu sei que Tu podes, Senhor, resolver o meu problema. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. E a minha vida está em Tuas mãos. A paz que eu necessito está no Senhor. A tranquilidade que eu necessito, a cura para minha doença. Tu és o meu remédio, Tu és o médico dos médicos. Mas eu estou cansado, farto da vida. Não tenho mais força para viver. Essa é a oração hoje, irmãos, de muitos, 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 muitos. Principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Quantos estão clamando assim? Estou farto da vida. Se você está assim, se você que está aqui na sala comigo, se você que por um acaso vai ouvir essa palavra, eu quero te dizer que Deus te entende. Que Deus entende a sua dor. Que Ele entende o momento que você está vivendo, o momento que você está passando. E que Ele pode te curar, Ele pode te dar nova vida, Ele pode tomar os pedaços do teu ser e fazer tudo de novo, e te dar razão para seguir, te dar razão para viver. Ele pode trazer um novo tempo, Ele pode te dar de novo um emprego, Ele pode te dar de volta a sua casa, Ele pode te dar de volta a sua empresa, Ele pode te dar de volta os funcionários que você teve que demitir. Ele conhece sua dor, o seu sofrimento, coloque diante dele, busque a Deus, ore, se queixe sim, lamente sim, mas confie, faça isso aos pés do Senhor, e ele vai trazer a resposta. Entra na ouvidoria celestial, e vai lá e apresenta a sua necessidade, e Deus vai te trazer a resposta. Creia dessa forma. Então, o Senhor se agrada deste tipo de lamento, que vem acompanhado com súplica, com oração, com entrega, com confiança, que é o próximo tópico agora. Segunda coisa, terceiro aspecto aqui que eu posso dizer que o lamento agrada a Deus, aquele lamento que é acompanhado de confiança. Esse é o segredo do lamento. Eu posso falar para Deus tudo.
o que eu sinto, tudo o que eu tenho. Eu posso conversar com Deus sem censura, não há censura entre eu e Deus, não há censura entre você e Deus. Você pode falar para Ele tudo o que você quiser. Sabe por quê? Porque você confia nele. E quando a gente confia, a gente abre o coração sem reserva. Quando a gente confia, a gente não tem medo. Deus não é um velhinho que está lá em cima com um machado na mão, com um cajado na mão, pronto para dar na tua cabeça. Se você falar com ele que está cansado, se você falar com ele que está decepcionado com a vida. Não, ele te ouve, ele te entende. Não se esqueça que ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que andou em nosso meio, sabe, é homem de dores, sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é estar angustiado. Jesus sabe o que é ter dor, o que é ser abandonado, o que é ser traído, o que é passar privações, necessidades, porque ele não era homem de posses, ele era pobre, humilde. Ele sabe o que é estar cansado, ele sabe de tudo isso. Então, ele é quem pode te entender e te ouvir. Então, confie no Senhor. O Salmo 13 aí, que está aberto já, se está aberto, o versículos 5 e 6, olha só, diz assim, no tocante a mim, olha, depois do lamento, no tocante a mim, Senhor, quanto a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha, começa com lamento, né? Lamentou-se. Diferente do Salmo 88, que é só lamento. Mas aqui há louvor, há confiança. Mas mesmo quando há só lamento, Deus também entende. Não sei se você já se sentiu assim, tão angustiado, que você dobrou teu joelho para orar e só conseguiu chorar. Eu já. E foi a maior das orações que eu pude fazer, foi aquela chorando somente. Porque o nosso Deus, ele nos entende. Então, ou seja, queridos, uma vez que o lamento e a súplica está diante de Deus, não há motivo para não descansar no seu poder. Amém? Essa é a diferença do lamento que agrada a Deus. Sim. Estou sofrendo? Sim. Está doendo? Sim. Mas no tocante a mim, Senhor, confio na tua graça. Confio no teu poder. E não é as circunstâncias que determina a minha fé, a minha confiança e a minha esperança no Senhor. E por último, queridos, eu não posso encerrar sem fazer uma pequena advertência aqui a respeito dessa questão de lamentos, porque há uma diferença muito grande entre lamentos e murmurações. Murmuração não agrada a Deus. Murmuração, como dizia o pastor Ledo, é canção, é louvor para os ouvidos do diabo. Deus não se agrada de murmuração. Enquanto lamento significa queixa, gemido, grito de dor, expressão de dor, murmuração é colocar em dúvida o poder de Deus. Murmuração vem de murmúrio, pode ser traduzido também como falar baixinho, ficar resmungando. Murmúrio. Coisa que também há na vida há nos patriarcas, há nos juízes, há nos reis, há nos profetas, que também a Bíblia está repleta. O povo de Israel é um exemplo disso, que murmurava. Miriam e Abraão, que murmurou contra Moisés, o povo que murmurou porque havia saído do Egito, depois de ver o mar se abrir, depois de ver grandes prodígios, milagres, sinais da parte de Deus, murmuravam. Por que me trouxeram nós aqui para esse deserto? Para a gente morrer aqui? Isso é murmuração. Então, a murmuração, ela é totalmente despida de confiança, de súplica, de fé. Murmuração é um veneno. Como um dia a gente pode falar só a respeito de murmuração, mas não confunda, irmão, lamentação com murmuração. O lamento é de Deus, é importante, assim como o culto racional, assim como a razão, o conhecimento que nós temos de Deus é importante,
as nossas emoções também são importantes. Deus não anula as nossas emoções. As emoções fazem parte do nosso culto a Deus. Por isso a gente ouve um louvor e chora, se emociona, porque faz parte. Nós somos seres emotivos. E as lamentações, ela vem do nosso interior, das nossas emoções. Então, quando nós nos lamentamos dessa forma, em súplica, em confiança, há um encontro da razão com a fé. A razão é aquilo que eu entendo de quem é Deus para mim. A razão é a parte aonde eu sei quem é Deus. Então, eu posso ter a liberdade de falar para ele tudo o que eu sinto, como eu estou me sentindo hoje, porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele é um pai amoroso, eu sei que ele me entende. E eu sei que ele é santo, que eu sou pó, e que eu tenho um Cristo que intermedia esse clamor diante desse pai. Então, queridos, não podemos confundir. Murmuração não vem de Deus, não agrada a Deus, mas lamentos, a gente pode se lamentar na presença do Senhor. Na igreja sempre teremos. Nós sempre teremos mesclado pessoas que passam por dor, passam por sofrimento. A igreja é lugar de conquista, sim, é lugar de vitória, sim, é lugar de celebração, sim, e nós nos alegramos por isso. Não é verdade? Nós nos alegramos, mas também é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de tristeza, é lugar de angústia. E nós nos entristecemos e nos angustiamos por nós mesmos e por aquele irmão que está sofrendo, como no caso do Marcos. Que oramos e temos orado e a gente sabe que ele está sofrendo com dores. Quem consegue viver com dor? Então, a igreja é lugar disso, é lugar de se alegrar, de festejar, é lugar de chorar, é lugar de rir, é lugar de se abraçar, por enquanto a gente não está podendo se abraçar, né? Mas é um lugar onde nós podemos ser plenos na presença de Deus. Nós podemos expressar, nós podemos adorar a Deus com os nossos sentidos, com todos eles. Com o tato, com o olfato, com a audição, com o coração, com a mente. Né? E a lamentação nos permite isso. Então, a igreja sempre será esse lugar. E a gente se alegra com quem está feliz, mas a gente também chora com quem está chorando. A gente se entristece com quem está chorando. Né? Então, queridos, que nós possamos colocar diante de Deus a nossa vida, que você possa, nesse dia, receber no teu coração essa palavra, e se você está se sentindo abatido, se você está entristecido, se você está deprimido, às vezes, você sabe que às vezes a gente não sabe nem por quê. Tem dia que acorda, o céu acorda cinza, e a gente não sabe nem por quê. Vá lá, entra na ouvidoria, manda não é nem a gente não precisa mandar mensagem para Deus, porque a gente está conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, por sempre, por toda a eternidade, porque nós somos salvos e somos eternos. Então, entra no Senhor, entra na ouvidoria celestial do Deus Todo-Poderoso e coloca diante dele a sua dor, as suas queixas, os seus problemas, sim. Mas descansa também, Deus. Descansa, porque ele cuida de nós. Amém? Então, queridos, Deus, ele é maravilhoso. E esse é o que mais nos deixa maravilhado de pensar nesse Deus, que se importa com nós, que se importa com a nossa dor, que se importa com o nosso sofrimento, que se importa com o nosso estado de espírito. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, tomar essa palavra no teu coração. Comigo falou tanto, né? Porque às vezes a gente está tão, Pai, abençoa, Senhor, abençoa, faz isso, faz aquilo, e às vezes a gente se esquece de falar, Senhor, olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim, olha para o meu cansaço, olha para a minha dor, olha, Senhor, para as minhas preocupações, porque os tempos são difíceis. Mas tudo isso, querido, nós podemos ter a certeza de que quando lançamos aos pés do Senhor, não há motivo para não descansar. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. E que Deus possa
em nome de Jesus, visitar o seu coração, visitar a sua vida, visitar a sua casa. E se tem alguém que está sofrendo, que você conhece, que você, ou você está sentindo algo na tua vida, que talvez você ainda não falou com Deus, não tenha medo. Tenha medo. Vai lá e fala. Você está brava com alguém? Bravo com alguém? Pode ir lá e falar, Deus entende. Isso é lindo, né? Você está decepcionado? Vai lá, fala. Você está triste, você está amargurado, você está sentindo só. Nesse tempo, quem não está se sentindo só, meu Deus? Vai lá, fala com Deus, faça desabafe na ouvidoria celestial e aguarde a resposta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.